Você já reparou que na Bíblia existem muitas palavras negativas, palavras de profecias denunciando o erro, trazendo ameaças, falando de coisas duras que Deus iria fazer? A Bíblia está cheia de profecias preditivas. Aproximadamente um terço, a terça parte da Bíblia é de profecias preditivas para o futuro. Muitas já se cumpriram e a maioria vai se cumprir na época do fim agora, do arrebatamento, a grande tribulação e a volta de Cristo. E as demais vão terminar de se cumprir no milênio e nessa época maravilhosa do fim. Porém, a época mais conturbada e também mais profetizada da Bíblia é a época em que nós estamos vivendo, que inclui o que Jesus chama consumação do século, ou seja, o momento final dessa fase de livre-arbítrio do homem sobre a terra, essa fase final em que Satanás vai ter muita ascendência sobre os homens, o Espírito Santo vai ser retirado da terra no arrebatamento, Satanás vai enganar as nações, vai com muita pressa tentar dominar o mundo. Por fim, Jesus vem para acabar com qualquer possibilidade de Satanás agir sobre as pessoas, a segunda vinda de Cristo. Nós já estamos vivendo essa época e Jesus diz que aquela geração que começar a ver essas coisas vai terminar de ver essas coisas. Não significa que você vai ver, você pode morrer antes, mas esta geração é que vai ver tudo isto acontecer. E nós já estamos vendo tudo acontecendo no mundo. No Brasil, de forma especial, há mais de 30 anos atrás, Deus nos deu uma revelação que haveria de se cumprir e não foi ainda. Nesses mais de 30 anos passados, sangue em solo brasileiro, uma guerra civil entre brasileiros, e isto já está se delineando. É o povo insuflado pela mensagem política esquerdista de um lado e as Forças Armadas tentando manter o controle da situação, manter a propriedade, manter o direito das pessoas e este confronto nas ruas. Vai ser muita guerra, muita morte. Há um fator que está muito presente, que são as facções terroristas, facções criminosas, que, por enquanto, estavam constritas às drogas. Eles faturavam dinheiro com drogas e se davam por satisfeitos. Começaram a produzir a deterioração da adolescência através do baile funk, induzindo os adolescentes de 10 a 14 anos a já entrarem nessa bagunça de drogas e sexo, e hoje os bailes funk são uma realidade que não tem controle. Quando eles fazem numa comunidade, numa favela, um baile funk, a polícia não entra lá e eles fazem o que querem, e os jovens, as famílias que não querem, sofrem muito, porque há uma indução para todos irem para lá participarem daquela situação pecaminosa. Mas não ficou só nisso, essas facções estão agora já firmemente apoiadas no roubo de cargas. Eles descobriram o filão, que é assaltar um carro de cigarros, assaltar um caminhão de combustíveis, é algo que vale muito dinheiro. Assaltar uma carreta caminhando gêneros alimentícios, uma carreta de carne, então isso aí tem um valor tremendo. Eles descobriram isto já faz parte do crime organizado no Brasil, o roubo de cargas e depois a distribuição ou revenda, distribuição gratuita na comunidade. Eles estão fazendo
muito disso e já faz parte do roteiro diário do Brasil. As facções estão se expandindo. Daqui a pouco, ainda não aconteceu, mas as facções criminosas terem participação política. Ainda não está generalizado. Isso é pontual quando acontece, mas vai generalizar. Você anote isto: o crime organizado vai entrar firme na política e hoje eles têm muitas armas. O contrabando de armas é enorme no Brasil. Um episódio recente mostrou que a polícia do Rio apreendeu um carregamento de 60 fuzis novinhos trazidos para o Rio de Janeiro e a Polícia Federal não viu, simplesmente passou despercebido, ou alguma outra coisa que a gente pode imaginar também, mas passou aquele carregamento de cargas. E como aquele passou pela Polícia Federal, quantos outros têm passado também? As estatísticas dizem que para 10 carregamentos, um só é detetado. Para cada um que é apreendido, 9 outros já passaram. As armas estão entrando aos montes. A população, através das facções criminosas, está se armando muito no Brasil. Quando essas armas começarem a ser usadas realmente na política, nos confrontos sociais, isto vai trazer muito problema ainda, muito problema para a população. Mas tudo isso vai acontecer e pior ainda, é uma época de maldição. E o Senhor nos diz, eu quero ler com você em Isaías, no capítulo 16, o versículo 10, aplicado literalmente a Moabe naquela época, mas que se aplica a nós no Brasil hoje. Fugiu a alegria e o regozijo do pomar. O pomar é um local agradável, eu gosto de ir lá para o pomar colher frutas. Em cada estação tem as frutas da estação. Tendo terreno, a gente procura plantar muitas frutas, porque eu gosto de frutas. O pomar é um local agradável e a gente se sente bem colhendo frutas, comendo, se alegrando no pomar. Mas o Senhor diz, olha, a alegria já fugiu do pomar. Nas vinhas já não se canta. As vinhas eram locais onde eles colhiam as uvas, pegavam essas uvas, botavam no lagar. O lagar é uma espécie de tanque onde as pessoas jogavam a uva e saíam pisando ali, mas ficavam brincando, um monte de gente brincando e cantando enquanto pisam as uvas para amassar, e aquelas uvas ali amassadas com um pouco de água vão fermentar para dali fazer o vinho. É local de muita alegria e cântico. E o Senhor diz, já cessou. Nem há júbilo algum. Deus diz que a alegria vai sumir do rosto dos brasileiros também. Já não se pisarão as uvas nos lagares. O Senhor diz, eu fiz cessar o eia dos pisadores. Ou seja, quem trabalha com alegria, produzindo, etc, etc, agora no Brasil vai ser trocado pelo medo, terror, pessoas se escondendo, pessoas não querendo sair de casa, outros nem querendo entrar em casa quando a situação está crítica. Isto vai se generalizar no Brasil. E, de certa forma, nós já começamos a vislumbrar no rosto das pessoas, dos brasileiros, um certo desânimo. Muitos acalentaram por algum tempo uma esperança de que a economia agora iria melhorar, de que as eleições gerais em 2018 trariam um tempo de estabilidade. Agora, os analistas mais sérios, as pessoas mais ponderadas já estão entendendo que não adiantam eleições. Eleições do jeito que as outras foram, eleições contaminadas pela corrupção, eleições compradas, eleições com urnas eletrônicas que dão o resultado que querem dar.
então as pessoas já começam a se preocupar. Nem eleições resolvem no Brasil. Colocaram a esperança nas eleições, mas já estão verificando que eleições não são a salvação do Brasil. Se não se voltarem para Deus, não há eleições que vão resolver problema no Brasil. Israel passou, na época dos juízes, uma época muito dura também. Quando o povo de Deus se acomodou, se afastou de Deus, se entregou ao dinheiro, se entregou às riquezas, ao pecado, se entregou às diversões e, em consequência, se afastou de Deus. Quando tudo isso aconteceu, Deus apareceu, mandou o seu servo. No caso, foi um anjo. Juízes, no capítulo 2, um anjo foi enviado do Senhor de Gilgal até Boquim e começou a dizer: o Senhor está mandando dizer essa palavra. Eu fiz subir vocês do Egito até esta terra, mas eu disse que vocês vivessem uma vida santa, separada. Mas no Brasil agora, vocês se misturaram com os outros. Vocês amaram o dinheiro, se venderam pela política, vocês prostituíram o evangelho, vocês colocaram o templo, as reuniões à frente de tudo, deturparam a mensagem do evangelho, começaram a pregar o que eu não mandei, vocês pregaram bênçãos, vocês passaram a boca na bala das crianças, ao invés de pregar o arrependimento, vocês pregaram bênçãos para se enriquecerem com o evangelho. Agora o Senhor diz: vocês fiquem com a consequência do erro de vocês, que eu não vou mais salvar vocês, nem livrar vocês mais. Bom, o que aconteceu? O povo chorou. O povo clamou, aquele lugar se chamou Boquim, porque ali eles choraram diante de Deus e clamaram. E agora? É o que vai acontecer no Brasil. É o que vai acontecer. O povo de Deus foi responsável e conivente com essa corrupção toda. O povo de Deus se vendeu do evangelho para o mundo entrou nas igrejas, o mundo dirigiu e está dirigindo muitas igrejas. Agora Deus está apavorando todos, inclusive o seu povo também. Muita gente já não vai às igrejas com medo. A crise econômica está atingindo igrejas, muitas igrejas estão fechando as portas por não terem condições de pagarem as despesas. Muitas igrejas estão em crise também. Os crentes assaltados aos montes, igrejas sendo assaltadas em pleno horário de culto, e vai piorar. A situação vai apertar mais, porque não é este evangelho que está aí que agrada a Deus. Esse evangelho envergonha o Senhor. Então Deus diz: vou pôr a mão, as coisas vão piorar, para que vocês se humilhem e chorem. O que aconteceu lá em Juízes, em Boquim, o povo chorou diante de Deus e resolveu se consertar. Deus tinha dito: não vou mais salvar vocês, não vou livrar vocês dos outros. É o que está acontecendo no Brasil. Muita gente pregou que o crente não é tocado pelo diabo, que crente não fica endemoniado, que Deus protege, bota o anjo para proteger a riqueza do crente não é assaltado. Muita gente pregou isso, que seta nenhuma chegará à tua tenda, que nada vai acontecer de mal para você. Hoje nós vemos, a incidência de doenças entre os crentes é maior do que na população. A incidência de assaltos entre crentes é maior do que na média da população. Crentes estão ficando desempregados. O índice de desemprego entre crentes é maior do que no mundo. E por aí vai. A situação está concentrada nos crentes, que vão sofrer mais até do que o restante da população, que vai sofrer também. A ira de Deus, a maldição de Deus. O Senhor quer, com tudo isto, induzir a todos a buscar o Senhor. Antes, há 30 anos eu prego essa palavra no rádio, eu prego essa palavra, não adianta nada. Não tem adiantado nada, porque as pessoas não querem ouvir esse tipo de mensagem. Isaías 30:10 diz que eles querem ouvir ilusões.
preguem-nos coisas aprazíveis, é o que está escrito lá, e que o povo hoje está cumprindo. O povo evangélico que ouvia ilusões, pregações de bênçãos, prosperidade e maravilhas, eles não querem a verdade. Então Deus diz, vão sofrer, até que, humilhados, chorando, muitos morrendo, eles vão me buscar. Quando me buscarem, então vão achar. Mas até lá, muito sofrimento ainda vai ter de curtir o crente. O ímpio também vai sofrer, mas só que não muda. O ímpio pode sofrer, ele vai achar outra saída, vai se virar para outro lado, outra solução política, mas o crente vai sofrer. Esta é a mão de Deus e a ira de Deus sobre o povo dele no Brasil, até que, segundo Crônicas 7,14, se cumpra. O povo chore, ore, se humilhe, se converta e se volte para o Senhor de todo o coração. E, enquanto isso, Joel, promulgai um jejum, convocai uma assembleia solene, chorem, ministros do altar, chorem, porque a coisa vai ficar feia. É a palavra de Deus para nós.